Como funciona o mundo do jornalismo e da comunicação, numa visão mais ampla, no que se refere à presença de profissionais negros? Como é possível que eles exerçam sua militância antirracista num ambiente em que constituem uma visível minoria, embora cada vez mais consciente e atuante? Mas eu conheço o verbo amadurecer, né? Eu penso que esse passar de tempo, eu tenho que... Cada dia eu me torno mais sensível. Cada dia eu choro para chuchu, eu rio para chuchu. O que vocês preferem? Morrer jovem ou envelhecer? Nós temos que ter trocas. Você vai me dar a sua experiência e eu passo a sua experiência, porque eu acho que não tem, na minha cabeça, não tem outro caminho do que a união. O povo Dogon tem uma frase importantíssima. Eu trago dentro de mim toda a minha ancestralidade e a minha descendência. Isso é muito importante a gente entender. Eu só sou um instante dessa história. Então, ora, eu tenho que trabalhar com o jovem e primeiro ser agradável, né? Isso é fundamental. Não adianta eu ficar dizendo para o jovem que ele não sabe nada, que ele é um bobo, que ele não conhece. Não, eu tenho que ser agradável e tenho que ser recebido agradavelmente. Foi o que aconteceu nessa passagem de bastão. Eles me deram tanta energia que eu saí de lá com 30 anos menos. A minha experiência tem que valer alguma coisa para você seguir em frente. Você não caiu de paraquedas. Eu costumo dizer que muitos jovens conversa a conversar, eu fico ouvindo, sabe? E eles falam de uma linguagem que parece, eu comparo assim, que um prédio, e esse prédio, eles já nasceram na cobertura. E o mais importante do prédio é a fundação. Porque se você faz um alicerce forte, perfeito, você pode fazer um andar só. Se aquele andar está bem forte, você vai fazer o prédio. Nosso convidado de hoje nasceu em Mairinque, no interior paulista, numa família negra e batalhadora. O pai era funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana e a mãe cozinheira, costureira e professora. Foi por meio dela, que trabalhou na cozinha da Escola de Arte Dramática de São Paulo, que se apaixonou pelos palcos. Mas a ausência de negros nas peças fez com que desistisse por algum tempo dessa carreira e resolvesse estudar comunicação social com habilitação em jornalismo, ingressando na FIAM em 1975. No ano seguinte, foi fazer estágio na agência Folhas, onde acabou sendo contratado como repórter na editoria de polícia. No mundo jornalístico, seu currículo inclui passagens pelo Estadão, na editoria de cidades, pelo Diário Popular como editor de cultura e variedades, pela revista Visão, como subeditor do caderno Tempo Livre. Atuou também como produtor executivo do programa Flash, de Amaury Júnior, na Rede Bandeirantes, e na TV da Gente, de Netinho de Paula. No que se refere à questão racial, associou jornalismo e militância, colaborando em publicações como a revista Ébano, o caderno Afro-Latino-América do jornal Versus e também para a revista Raça Brasil, onde colaborou com seu fundador, Haroldo Macedo. É autor de uma dezena de livros, incluindo contos infantis, e coautor do musical Se Liga, Mano! Foi assim que estes meninos e meninas redescobriram o Brasil, baseado na cultura hip-hop, em que também trabalhou como ator. Apaixonado pela história da presença afro-brasileira, especialmente na cidade de São Paulo, dedica-se à difusão de informações sobre esse tema através de livros, jornais, revistas e palestras. Vamos conversar com o jornalista, ator, dramaturgo, contador de histórias e palestrante, como ele próprio se apresenta, Oswaldo Faustino. Oswaldo, é um prazer imenso receber você em nosso programa, um amigo e parceiro de longa data com um currículo de peso impressionante e um militante da causa negra. Seja bem-vindo, Oswaldo Faustino. Oh, grato.
Medeiros, eu há muito tempo acompanho o teu trabalho aí no Rio e confesso que tinha uma vontadezinha de um dia fazer parte desse seu programa. E você só tem a enriquecer aqui o nosso programa, né? Com o seu currículo, a sua experiência de vida e as áreas em que você atuou, né? Que é um negócio realmente impressionante. Você é filho de uma família pobre, né? Do interior paulista, e depois se mudou para a capital. Como é que você descreveria a sua infância? Olha, eu acho que eu poderia descrever a minha infância como fantástica, como feliz, com pais conscientes. Uma coisa, eu só tenho uma irmã, que é 1 ano e 5 meses mais velha que eu. E a gente tinha uma harmonia, era uma família católica. Aí, de repente, o pai sofre um acidente, a mãe descobre a Umbanda, né? E aí a gente começa a olhar para ainda mais para essas questões da religiosidade afro-brasileira. Mas eu não posso dizer que a gente teve uma infância difícil, sofrida. O grande sofrimento foi a perda do pai em 1964, né? Eu tinha 12 anos, então foi forte. E a mãe segurou essa onda dos 2 filhos até a falecer em 2002, né? Eu digo segurar a onda, mesmo a gente adulto, ela era a grande parceira, né? Era a pessoa eh, que a gente contava tudo, desabafava. Era muito bom. Eu não tenho queixas nesse sentido, não, viu, Medeiros? E a sua mãe, então, foi fundamental nesse processo. É impressionante como ela trabalhou em diversas áreas. Ela foi professora, também foi costureira, cozinheira. Ela fazia o que era necessário, né? O que fosse necessário pela família. A mãe foi costureira dada, como a gente a chamava. Ela foi professora em seu tempo de juventude em escola rural, né? Itapetininga, Santo Anastácio, aí pelo interior, né? Depois, quando vem para São Paulo, ela acaba ficando nessas profissões. Costurava em casa, costurava muito e tudo mais, mas tinha um tempero, tinha uma mão para a cozinha, que era uma coisa fantástica, né? E aí aconteceu um negócio muito interessante, viu, Medeiros? Porque isso mostra um pouco da cultura da branquitude brasileira. A minha tia Mariquinha trabalhou por 50 anos como cozinheira na casa de Dona Sara Mesquita de Mendonça, da família Mesquita, né? Irmã do, dos diretores do Estadão e tudo mais. Até me lembro que ela dizia assim: Olha, eu vou falar com o Júlio e você vai trabalhar de contínuo no Estadão. E aí não fui, né? Acabou ninguém me chamando. Aí ela voltou: Olha, o Paulo, filho da dona Sara, Paulo Mesquita de Mendonça, o Paulo é diretor na Folha e você vai ser contínuo na Folha. Também não fui. Só que depois de formato e jornalista, acabei trabalhando nos dois. Mas voltando à mãe, essa história que eu digo da branquitude, né? Como ela trabalhava com Dona Sara, a Dona Sara dizia assim: Maria Luísa, está na hora de limpar os livros da biblioteca. Chama o Dito era o meu pai. E, né? Então, uma vez por ano lá ia meu pai, era uma biblioteca que era uma sala inteira, e ele cuidava disso. Aí o Alfredo Mesquita, que é o fundador da Escola de Arte Dramática, chegou, como tinha esse costume na família, disse: Maria Luísa,
eu estou precisando de alguém para servir sopa para os alunos lá da EAD, né? E aí você pode chamar o Dito para ir fazer isso? Aí o meu pai disse, eu, né, trabalho até tarde na ferrovia, não posso ir diariamente lá no prédio da Pinacoteca servir sopa para os alunos. Não é nenhum demérito, mas a gente precisa ter uma vida mais confortável. Aí, então, sugeriu que a Dada fosse. E ela foi e ficou anos lá. Mas, Medeiros, durante esses anos todos que ela ficou lá, passaram 2 alunos no curso de interpretação. E alunos negros, e uma na cenografia. Então, por aí você vê, né? Eu me apaixonei pelas artes dramáticas, mas ia falar, se a escola de arte dramática não tem alunos negros, imagina nos palcos da cidade, né? Demorou para. Na verdade, a escola foi para a USP e aí começaram a surgir alunos negros, né? João Acaiabe e tantos outros, né? Teve uma turma maravilhosa, né? Que tem o Sidney Santiago, a Naruna, né? É uma turma grande. Isso tudo veio depois. Muito depois, né? Muito depois. Aí, como eu escrevia, gostava muito de escrever, aí fui fazer comunicação social, acabei me tornando jornalista e foram mais de 40 anos, né, de redações. Só na raça. Mas olha, antes de a gente entrar da sua carreira jornalística, eu queria saber como é que o samba entrou na sua vida. Ah, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Da mesma forma que a gente descobriu as religiões de matriz africana, a gente descobriu o tambor. E aí, ao descobrir o tambor, a forma mais prática aqui na cidade de São Paulo de eu estar próximo do tambor era nas escolas de samba, né? Eu acabei tocando prato na Vai-Vai, saindo ali na bateria, né, do mestre Tadeu, e depois, com o tempo, eu fui cansando, e agora eu ainda saio no carnaval, não no dia do carnaval. Na sexta-feira anterior ao carnaval, eu desfilo numa escola menor chamada Quilombo, que é lá da Zona Sul, né, daqui de São Paulo. O nome é pura coincidência. Pura coincidência, né? Não, essa escola que chama Quilombo, ela é todinha estruturada a partir da Quilombo do Candeia, né? É toda pensada em cima disso, e a gente tem todo um conceito quilombola, né? Então, essa coisa de escola de samba, do samba em si, faz parte fundamental na minha vida. Nós gostaríamos de saber, com certeza, você começou a falar sobre isso, como é que de onde veio a sua inspiração para a área da comunicação, do jornalismo, quando você descobriu que sabia escrever, mas vamos deixar tudo isso para o início do próximo bloco. Iniciando agora o nosso segundo bloco, como é que você descobriu esse seu dom para a escrita, o que acabou levando você ao jornalismo? Começa pela paixão da leitura, né, Medeiros? Eu li muito, leio muito, amo ler, né? É uma coisa que faz parte do meu gen, né? É algo com que nós nos identificamos. Imagina, né? Você é um dos meus inspiradores na questão, principalmente nas suas traduções de autores estrangeiros. Nesse sentido, é um dos meus orgulhos, né? Eu digo que todos nós somos
beneficiários de tudo que os nossos fazem. E por isso eu me encanto e me orgulho de você. Eu começo a descobrir que eu escrevo um pouquinho, né? Não sou uma sumidade, mas que posso escrever nas redações de escola. Né? E houve um ano, Medeiros, que eu fiz uma redação que, que foi considerada a melhor da classe, aí depois passou por um julgamento e foi considerada a melhor da escola, e iria para um certame municipal. Né? E aí eu fiquei todo feliz, não sei o quê. Quando eu chego na secretaria e pergunto, então, a minha redação já foi para o certame municipal? Me disseram não. Por quê? Ah, você não datilografou. Quer dizer, eu fiz a redação na sala de aula, né? Para eu datilografar, alguém precisaria me avisar que havia essa necessidade. E isso foi dramático, né? Isso fez com que a minha professora se revoltasse e me deu de presente Quarupi, do Antônio Calado. Uma coisa que eu não contei, né, nas nossas conversas anteriores que gerou essa entrevista, eu fui seminarista salesiano, né, durante um período ainda, né, no nosso tempo de catolicismo. E eu vou ler Quarupi e o personagem central é um seminarista que termina o livro como guerrilheiro, né, lutando contra a ditadura. Então, eu falei, referência, né? É um caminho. E foi assim que a gente começou a se aproximar dos nossos, né? Mas antes de falar disso, eu vou falar do jornalismo. Exato. Você trabalhou em periódicos importantes, como Estadão, Folha. Importantíssimos, isso. Mas sempre, o, como diz um colega do Estadão, né? É, sempre no subsolo do jornal, né? Sempre trabalhando em cidades, polícia, essas coisas, né? Mas eu fui aprendendo o lado sociológico de fazer reportagem policial. Fui descobrindo quem é que morria, por que morria, como é que as coisas aconteciam. O jornalismo mais investigativo, né, Faustino? Uma escola de sociologia perfeita, Medeiros. Né? Eu nunca esqueço o dia que eu fui ao IML e uma funcionária negra me chamou de lá e disse assim: vocês jornalistas precisam tomar uma providência. E eu disse: que providência? E ela disse: olha, eu estou cansada de fazer autópsia de jovens negros mortos em troca de tiros com a polícia, ou seja, resistência à prisão seguida de morte, né? Que, aliás, no boletim de ocorrência, a vítima são os policiais e o morto é que é indiciado. Né? Ela falou: eu estou cansada de fazer esse tipo de necrópsia, de autópsia, e achar buraco de bala nas axilas. E isso significa que os braços estavam levantados. E isso é muito sério, isso é muito sério. Eu enlouqueci, disse: olha, me dê esses laudos, eu quero fazer essa matéria, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa denúncia e tudo mais. Ela disse: ah, não, os laudos eu não posso te passar, porque isso me compromete, eu perco o emprego. E aí eu vou para a redação e comento, né? E o chefe da redação, claro, né? Que disse: mas você tem prova? Se você não tem prova, nada feito, né? Ela vai dar entrevista? Eu disse: não, ela não me deu nem os laudos. Ela vai dar entrevista. E isso ficou no fundo de uma gaveta. Mas hoje, né, eu faço questão, toda vez que eu dou entrevista, toda vez eu falo desse fato, porque mostra perfeitamente
qual é a relação da segurança pública com a nossa juventude, né? É o chamado genocídio da juventude negra. E aí eu gostaria um pouco de falar, aliás, eu sei que o nosso tempo é exíguo, mas olha, dois grandes momentos na minha vida. Um deles foi estar no 7 de julho de 1978, na escadaria do Municipal, naquela grande manifestação. Estávamos lá. Estávamos lá. Hamilton Cardoso e eu subimos nas colunas para amarrar a faixa que aparece em todas as fotos daquele evento. Éramos os mais jovens daquela turma. Esse foi um grande momento. Abdias apareceu lá, não foi? Abdias foi com uma comissão daí do Rio, né? Chegou lá com uma comissão daí do Rio e fez a grande fala final, né? Abdias, que aliás está aqui nos acompanhando, Abdias era Está te abençoando. Abdias era alguma coisa inacreditável, Medeiros, né? Eu só quero contar o segundo. Conta um segundo, mas a gente ainda tem mais coisa para cavar aí. O segundo grande momento foi quando nós decidimos criar no Sindicato dos Jornalistas aqui em São Paulo a COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, né? E foi no dia 1º de setembro de 2001, ou seja, enquanto as Torres Gêmeas caíam lá em Nova York, nós estávamos exatamente naquele momento criando um dispositivo que pretende acabar com o racismo na imprensa, pelo menos na imprensa paulista, né? Aonde os nossos estão, aonde a gente está discutindo ali. Mas outras cogiras foram nascendo em seguida, aí no Rio, no DF, né? Lá em Alagoas, enfim. Esse é um grande orgulho que eu tenho de estar entre os fundadores da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Agora, como é que foi a sua experiência de juntar jornalismo e militância para o caderno Afro-Latino-América do jornal Versus? Então, aí era ótimo, porque nessa época eu estava no Estadão, né? Super reaça, né? E Hamilton Cardoso editava o Afro-Latino-América. E aí ele precisava de colaboradores. Então, o telefone toda hora tocava, né? E antes do Hamilton, estava lá a Neuza Pereira, maravilhosa, né? Ela começou esse trabalho lá dentro do Versus, né? Então, a maior parte do tempo em que eu fui militante, né, foi desta forma, sempre como um colaborador. Às vezes, como aconteceu na raça, um colaborante, né? Mensalmente havia algum artigo meu na revista. Mas lá no Versus era importante a gente olhar na banca de jornal e ver, em especial, aquele que trouxe a manifestação do Municipal na capa, né? E me deu agora uma saudade do Dinho, né? O Eduardo de Oliveira, o professor Eduardo de Oliveira, autor do Hino da Negritude, porque ele ficava numa banca de jornal aqui no centro da cidade, e toda vez que eu passava, ele pegava a revista Raça e falava para o jornaleiro: olha, esse aqui é um dos redatores dessa revista. E você não nos falou sobre isso, exatamente a tua experiência com a revista Ébano e Raça Brasil. Como é que foi isso? Pois é, a Ébano também foi uma passagem do Hamilton como editor. Hamilton sempre foi aquele militante agregador, né? Era esse espírito quilombola, né? O quilombismo que do qual Abdias sempre falou, né? Ele nos agregava, ele nos levava
para todos os espaços em que ele estivesse atuando. Já no finalzinho da vida dele, surgiu uma proposta de emprego para mim e eu corri chamá-lo para tentar retribuir. Mas aí ele já estava muito doente, né, e já não pôde, né, e doente mental, né, doente e que terminou com suicídio. Então, mas foi uma das pessoas mais importantes para mim, apesar da gente ter grandes lideranças, foi uma das pessoas mais importantes do jornalismo militante aqui da cidade. Agora, no final da história, você acabou chegando ao teatro, não é? Como é que foi isso? Então, naquele tempo que eu era criança e a minha mãe estava na cozinha da EAD, eu conheci muita gente, né? Muita gente de teatro. Eu tive uma primeira experiência lá dentro da escola, fazendo figuração, né? Numa peça chamada Presépio de Vitrine, do Roberto Freire. Depois foi o Siqueira, que era um diretor, me levou para a Record para eu participar de uma novela juvenil, numa novelinha juvenil, isso ainda garoto. Depois parei. Com o passar do tempo, eu encontrei Elvira Gentil, que foi aluna da EAD nos tempos em que eu estava lá. E aí Elvira começou a montar coisas e chamar Oswaldo Faustino para fazer música, para fazer ajudar na direção, né? Assistente de direção, e depois para participar como ator. E aí foi uma delícia, né? Recentemente eu fiz um espetáculo online para o Sesc, que a gente gravou numa praça aqui da Zona Leste, A Mora Paulada, do Renato Gama. A Mora Paulada é um velho que jogou no futebol da várzea e foi sensacional, né? É isso. Eu tenho sempre feito alguma coisinha em teatro e também gosto de contar histórias. Escrevi muita história infantil para o João Acaiabe contar. Faustino, o que a gente pode dizer? Parabéns por essa sua carreira. Ainda teríamos muito que conversar a respeito dos livros, da literatura infantil. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Mas eu tenho certeza que já deu para o nosso público ter uma ideia do poço de talento que você é. Aí vai jogando tudo, teatro, é literatura, é jornalismo, é produção, no teatro é diretor, é ator. Meu amigo, parabéns. É um grande prazer, uma grande honra ser uma pessoa próxima a você e vamos continuar em contato e a gente aqui torcendo pela sua produção. E uma grande honra é participar desse seu programa maravilhoso, né? Já fiz muita pesquisa nos arquivos de vocês, nas gravações antigas, né? Mostrando o movimento negro desde lá, o pessoal remanescente lá, do início do século XX. Amo demais. Um grande abraço, gratíssimo por me dar esse seu espaço para a gente conversar.